Olá, pessoal, bom dia! Vamos continuar o nosso treinamento de vendas? Nós estamos falando sobre as vendas de PME, contratos empresariais, chamados Porte 2. Aquele tipo de contrato que traz muito resultado, traz um número legal de vendas e abre muitas e muitas portas. E eu espero que você possa realmente ter uma visão bem diferente sobre esse tipo de negociação e com isso você possa realmente vender esse tipo de contrato. Eu vou contar para você algumas coisas que a gente constata sobre esse tipo de negociação. Muitas e muitas e muitas empresas que são Porte 2, ou seja, possuem de 30 a 99 beneficiários, já têm plano de saúde. Muitos já compraram um dia, em algum momento, um plano de assistência médica. Mas a grande maioria dessas empresas não recebem nenhum tipo de assistência dos corretores que venderam. Então, o que acontece? E por que será que um vendedor vende um contrato Porte 2, um contrato de um PME tão legal, um PME que traz um resultado tão importante e depois deixa de manter relacionamento com essa empresa? Será que é porque esse vendedor ele não quer ganhar dinheiro? Claro que não. Todo vendedor quer ganhar dinheiro. Maoi! Ocorre que um contrato PME Porte 2 é um contrato que dá trabalho, é um contrato que demanda uma atenção, ele demanda relacionamento. E com tudo isso, às vezes o vendedor fala assim, por que eu vou ficar fazendo isso, aquilo? Mas ele acaba deixando, então, uma empresa potencialmente capaz de mudar o plano de saúde para quem quiser. O que você pode fazer? Que negociação fantástica você pode fazer? Mas, para isso, nós, como profissionais de vendas, precisamos ter aquele olhar. Espera aí, onde está essa empresa? Fica hoje aí a dica para que você olhe, a começar pelo quarteirão onde você vive, por esse quarteirão onde você mora, ou se for um bairro 100% residencial, aí você procura um outro quarteirão qualquer onde você trabalha, mas um único quarteirão, e você vai dar uma volta nesse único quarteirão e vai identificar quantas empresas tem. O desafio é você olhar para esse quarteirão e localizar as empresas, indicando num papel, olha, no número tal é a empresa tal, ela trabalha com isso, ela tem esse CNPJ, ou tem esse telefone, ou tem esse site, ou fiz esse contato, consegui descobrir essa informação, e aí você cataloga tudo isso, várias abordagens a PME Porte 2, com muita chance de venda. Então, o objetivo aqui do treinamento não é encher linguiça, tem milhares de pessoas dando treinamento de vendas sem nunca terem vendido nada. Não é o nosso caso, eu trabalho com vendas há 30 anos. Quem me conhece sabe, tanto eu como o meu sócio, que é meu irmão, a gente coloca a mão na massa, a gente acompanha o vendedor para aquilo que der e vier. O tema é foco em resultado. Por quê? Porque ter uma empresa, ela é uma decisão que algumas pessoas tomam por questões estratégicas, ou seja, elas conhecem o setor, elas gostam daquilo que elas fazem, elas deixam, às vezes, um emprego, deixam uma estabilidade para começar uma empresa. E existe um outro tipo de empresário, que é aquela pessoa que perdeu o emprego, não tinha como se manter no mercado, abriu um negócio e foi dando certo, e de um jeito ou de outro, a empresa atingiu um determinado tamanho. Estatisticamente, 80% das empresas quebram antes de 2 anos. Começam e quebram. Quando uma empresa ultrapassa essa marca de 2 anos, ela tende a ir se estabilizando.
E aí chega uma hora que a empresa tem ali seus 60, 70 funcionários, é uma empresa que tem um tamanho ainda pequeno, mas com grandes responsabilidades. Ela tem um faturamento grande, então ela já entra na carga tributária maior, ela não tem um departamento jurídico, mas ela tem questões, às vezes, trabalhistas ou outras, então ela precisa de advogado, ela não tem um setor de contabilidade, mas ela já tem bastante movimentação contábil, então, ou ela já fez o seu próprio departamento e exonera a empresa, ou ela contrata uma contabilidade por um valor muito alto, diferente do que é uma empresa pequena, iniciante, e no meio de tudo isso, muitas vezes o dono, ele está envolvido em todos os processos, ele está envolvido na contabilidade, no jurídico, no marketing. É muito difícil, gente, é muito difícil, porque é aquele tipo de empresa que o dono ele tem que apitar, tem que jogar, tem que defender e tem que buscar a bola quando sai fora do campo. Então, é um desafio tratar com esse tipo de empresa. Por isso é importante que a gente entenda que uma empresa, quando atinge esse estágio, ela tem basicamente 3 necessidades que elas precisam ser tratadas, que independentemente da forma como o dono da empresa venha a falar, ele vive isso na pele, ele sabe. Sabe quando você precisa de algo e você não sabe expressar, mas você, quando ouve a solução, você fala, é isso que eu queria e eu não sabia? Primeira coisa que uma empresa precisa, uma empresa nesse porte, é aumentar a eficiência. O que é aumentar a eficiência? Tudo aquilo que a empresa comprou, tudo aquilo que a empresa colocou de instalações, de pessoal, precisam dar resultado. Chega uma hora que a empresa ela tem muita despesa e, mesmo tendo um bom faturamento, ela não tem lucro. Então, existe uma necessidade muito grande da empresa aumentar a eficiência. Anota essa palavra, aumentar a eficiência. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Uma padaria tem ali 80 funcionários. E você pode falar para mim assim, nossa, Silvio, uma padaria com 80 funcionários deve ser uma padaria gigante. Não é, porque uma padaria, ela tem normalmente 2 turnos, então ela vai ter 40 em cada turno. Se você olhar quantas pessoas atendem o balcão, estão limpando, estão entregando, estão cuidando na retaguarda do forno, dos pães, das preparações, facilmente você vai falar, poxa, não imaginava que essa padaria, do lado da minha casa, tivesse tantos funcionários. Então, o que significa a relação entre aumentar a eficiência de um PME, de um plano de assistência médica, de um plano odontológico para uma padaria? Por exemplo, se eu perguntar assim, a padaria já possui um plano de saúde? Já possui, legal. Esse plano de saúde atende onde? Atende lá no Cafundó do Judas, onde o Judas perdeu a bota. Mas por que tão longe? Porque é um pouco mais barato. Legal. E aí você vai descobrir que, por ter comprado um plano um pouco mais barato, a padaria acaba perdendo muito tempo quando o funcionário sai para ir no médico. Por quê? Porque ela contratou um plano de saúde que os médicos ficam longe. Então, você olha isso, você fala, olha, vamos colocar um plano de saúde que o pessoal não precise faltar no serviço, não precise sair do serviço para ter acesso à medicina. Vamos olhar para isso. E aí você vai descobrir o seguinte, que muitas vezes a diferença que o cliente paga no outro plano, a menor, somado com as faltas, somado com a perda de produtividade, é muito, 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 muito mais caro do que um plano de saúde que disponibilizaria para ele todo o serviço. Então, você passa a ter uma eficiência no plano de saúde. Anotou? Vamos para o próximo ponto. Diminuição de custos. Diminuição de custos é um direito que essas empresas têm. Se você olhar as tabelas de preços, você vai perceber que, geralmente, empresas de 30 a 99 vidas têm um preço menor do que de 3 a 29 vidas. Por quê? Porque elas vão distribuir
mais o risco. Porém, essa questão da empresa de 30 a 99 vidas ter um preço menor, ela tem ali um gatilho que pode ser um problema muito sério para ele, com relação a custos, que por ter esse tamanho, ela muitas vezes tem a distribuição do risco sobre ela mesma. Por isso, é importante que nós dividamos, se ela tem, por exemplo, filiais, tentar dividir o funcionário que está numa filial num contrato, o funcionário que está na outra num contrato. Algumas operadoras permitem essa divisão e com isso elas dão o preço de uma empresa de 30 a 99 vidas, porém distribui o risco, a sinistralidade em toda a carteira da operadora. É uma coisa meio complicada se você é novo ainda, mas são particularidades que com o tempo você vai ter que entender, tá? Eu realmente recomendo que você leia no contrato de plano de assistência médica e também no contrato de plano odontológico a questão dos reajustes para que você entenda. Para nós, na Casa do Corretor, esse assunto é tão importante que nós temos um departamento com enfermeira, com 3 funcionários e mais um outro para pós-vendas também, só para cuidar desse tipo de relação para os corretores e mais 2 suportes comerciais só para ajudar nessas relações de entendimento, porque realmente a gente precisa abrir a mente para esse tipo de negociação, mas não é fácil não, tá? Não é fácil. E também para essas empresas, nós precisamos aprofundar o uso da coparticipação. A coparticipação, que é aquela condição onde a empresa ela paga um plano mais barato, às vezes até 30%, 40% mais barato por ser um plano de coparticipação, e o funcionário paga uma pequena taxa pelo que ele usa, e aí isso também tira da responsabilidade da empresa, se a empresa pagar totalmente o plano, das obrigações previstas nos artigos 30 e 31 da Lei 9656, que regula os planos de saúde. Então, existem algumas questões legais que nós precisamos compreender para dar uma boa orientação para o cliente. Claro que a decisão é do cliente. O cliente pode falar assim, eu não concordo em pagar tudo, eu quero cobrar uma parte, porque senão o funcionário não valoriza. Mas é legal você deixar claro para o cliente as responsabilidades dele. Por quê? Porque na hora que o cliente ele fala assim, puxa vida, agora eu estou lidando com isso, como que eu resolvo? Ele vai falar, bem que você me avisou. E a terceira necessidade, último ponto que eu vou falar hoje, é o aumento do lucro. Entenda o seguinte, uma empresa precisa ter lucro. Precisa ter lucro. E a partir do momento que eu ajudo a empresa a economizar, a partir do momento que eu ajudo a empresa a aumentar a eficiência, a partir do momento que eu ajudo a empresa a ter menos faltas, e todas essas faltas são faltas remuneradas, tá? A empresa paga para o funcionário faltar. Porque quando o funcionário vai no médico, a falta é paga pela empresa. Então, todo esse conjunto de vantagens para a empresa aumentam o lucro da empresa. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando uma empresa atinge um tamanho de 60, 70, 80 funcionários, você pode ter certeza que ela já tem um faturamento bem legal. O faturamento é o quanto entra de dinheiro. Porém, muitas vezes, quando uma empresa tem esse tamanho, ela tem muita despesa. E muitas vezes ela não tem lucro. Por quê? Porque a empresa não tem eficiência. Então, toda essa relação de receita menos despesa é o lucro. Então, se a gente pensar o seguinte, poxa, quando eu encontro nesse quarteirão uma empresa de 30 a 99 vidas, eu pesquiso um pouco mais sobre essa empresa, eu descubro o plano de assistência médica que ela tem, coleto o maior número de informações e consigo um horário para conversar com o dono e levo para ele uma proposta que vai falar sobre o aumento da eficiência, diminuição de custo, aumento do lucro. Você acha que ele não vai ter interesse em te ouvir? Com certeza ele vai querer te ouvir, porque o que você vai estar falando é o que ele está buscando, é o que ele está gastando a vida dele com isso. Ele sem querer se tornou escravo da empresa e ele precisa aumentar a eficiência e o custo do plano de saúde
ele é, depois do salário, a maior despesa com pessoal que uma empresa tem. Então, quando a gente reduz o custo do plano de saúde ou adequa ao plano de saúde para que ele seja realmente útil, nós estamos ajudando as empresas a perpetuarem. Se nós pensarmos também que uma empresa hoje, porte 2, poderá ser uma grande empresa amanhã, e se você cuidar dessa empresa, você será o corretor dessa grande empresa, você já imaginou você ter uma empresa cliente sua com 1.000 funcionários e você cuidar de todos os benefícios dessa empresa? Que beleza que não vai ser? Pois é, se você quer ser esse profissional um dia, cuide dos seus clientes. Aquele vendedor que vende e abandona o cliente, ele não prospera, não prospera. Por quê? Porque ele faz só o trabalho difícil e não consegue prosperar. Sabe quem que vivia assim? Os índios. Os índios viviam assim aqui no Brasil. Eles eram nômades. Então, eles iam para uma localidade, comiam o que tinham, bebiam o que tinham, e a hora que acabava a comida, eles iam para outra localidade, e por esse motivo eles viviam em ocas, viviam daquela maneira. Por quê? Porque eles não cultivavam o terreno. O vendedor que não cultiva os seus clientes, ele trabalha como um índio, ou seja, ele trabalha muito e não tem nada. Aquele vendedor que cultiva a relação com os clientes, que pensa nisso, que trabalha essa questão, que cuida dos clientes abandonados pelos outros corretores. Esse cliente que eu fui, ele já tem corretor, mas o corretor não está nem ligando para a empresa. Uma empresa que é uma das maiores do setor dela e que vai crescer muito, já é grande, e ele simplesmente fica recebendo dessa empresa sem fazer nada. Ele deixou de presente para mim cuidar dessa negociação. Então, assim como essa empresa, tem muitas empresas que nós precisamos cuidar. Nós não queremos desprezar nenhum negócio, nem o pequeno, nem o médio, nem o grande. Esse é o médio, tá bom? Espero ter contribuído um pouco com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!